O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Todos nós tivemos um encontro com Deus. Todos nós fomos libertos de algumas das amarras, né? De algumas coisas que nos aprisionavam, de algumas coisas que atrapalhavam a nossa caminhada. Eu sei que existem algumas coisas que ainda é um processo. Estamos sobre o processo. Mas preste atenção nessa palavra, que quando Jesus está em direção ao povo de Gadarenos, a gente vai entender que os discípulos ficam meio apavorados. A história vai relatar isso. Os discípulos ficam meio apavorados quando todos estavam se direcionando àquela cidade. Porque os discípulos entendiam que aquela cidade era uma cidade oprimida, possessiva. Para os judeus, uma cidade imunda, onde havia criações de porcos. Para os judeus maiores, tradicionais, ortodoxos, né, o porco é uma carne imunda, uma carne que eles não tocam. E se algum talher de um judeu ortodoxo tocar numa carne de porco, ela fica em purificação durante 7 dias. Para você ver o nível, né, que eles têm. Então, quando Jesus está se direcionando, quando Jesus ele está descendo naquela praia dos Gadarenos ali, de imediato vem aquele homem que foi endemoniado. A Bíblia não faz menção do nome dele, mas aquele que era endemoniado, que ficava dia e noite andando pelos sepulcros, aquele que na verdade já não estava mais sobre as suas casas, já não tinha mais a sua mente sã, vivia sobre domínios de possessão maligna, demoníacas, aonde morava, a sua morada, a sua moradia era o sepulcro. Olha o estado terrível, deplorável, miserável que esse homem se encontra. A gente vê pelas nossas ruas, a gente vê pelos nossos bairros, pessoas, né, que perdem o juízo, que perdem a consciência, né, se tornam moradores em situação de rua, que já não respondem mais pelos seus atos. A gente vê que tristeza, que dor. E se a gente tem a empatia e colocar no lugar daquela família, muitas das vezes, não é porque a família abandonou, porque a família colocou para fora. Muitas vezes aquela pessoa não quer mais estar dentro de casa, perdeu o seu juízo, e ela já não sabe, ela fica vagando pelo meio da rua. E esse homem aqui, na verdade, ele está dessa forma. O sepulcro era a sua casa, o sepulcro era a sua moradia. Então você pode imaginar do que ele se alimentava, de que coisas ele se alimentava. E fato é que quando Jesus ele está em direção ao Gadareno, Jesus está indo com um propósito. Quando os discípulos, quem sabe, estavam ali apavorados, porque Jesus está direcionando a navegação, aquele barco para o povo Gadara, aqueles discípulos não questionaram, não interrogaram, mas eu creio que muitos deles estavam apavorados, porque era uma terra possessiva. E quando Jesus embarca naquela praia, Jesus desembarca daquela praia ali, e logo vem aquele homem que estava endemoniado receber Jesus. Você conhece essa história. E Jesus vai repreender aquela legião sobre a vida daquele homem. Jesus vai libertar aquele homem daquela opressão, daquela possessão maligna, demoníaca. Jesus vai trazer algo na vida dele, fazer algo na vida dele que ninguém fez na vida dele, que ninguém pôde fazer na vida dele. E aquele homem vai ficar com o seu juízo perfeito, em sã consciência. Só que aqueles demônios ali, quando Jesus está repreendendo, aquela legião de demônios está dizendo: não nos expulse daqui, não nos mande fora dessa região, dessa cidade, mas nos faça entrar sobre aqueles porcos. Estavam ali uma manada de porcos, e aproximadamente mais de 2.000 porcos. E Jesus permite que aquela legião, que aquela possessão entrasse naquela manada. Você conhece essa história. Aqueles porcos vão ficar loucão, irmão, vão ficar doidão, e eles vão se lançar no precipício abaixo, e todos vão cair no ribanceiro, no mar, e todos vão morrer afogados. Aqueles homens que cuidavam daquela manada ali saíram correndo e foram avisar os donos da cidade. E todos vieram para ver o que estava acontecendo.
E quando aqueles homens, aquelas autoridades vê, eles vão falar exatamente o que nós lemos no versículo 17. Entraram a rogar que se retirasse, ou seja, aqueles homens convidaram para Jesus se retirar daquele lugar. Aqueles homens, quando viram seus porcos, a sua manada morta, mais de 2.000 porcos mortos, eles vão convidar Jesus para se retirar. Então, olha, né, a gente vê que as pessoas estão aceitando os demônios e expulsando Jesus, quando na verdade deveriam aceitar a Jesus e expulsar aquela legião que estava ali. Então veja, quando aqueles homens viram aquele homem que for endemoniado, aonde eles prendiam em corrente, grilhões, cadeia, e ele quebrava, despedaçava, nada poderia detê-lo. Quando eles viram sentado, já vestido, em sã consciência, e viram ali, eles continuaram preferindo expulsar Jesus daquela região e receber, permanecer com aqueles demônios, aquela possessão maligna. E quando Jesus estava entrando no barco, aquele que for endemoniado, ele vai se aproximar de Jesus. Por que ele vai se aproximar? Porque ele tem receio, ele tem medo de voltar para a vida que ele estava vivendo. Ele tem medo, ele tem, quem sabe que Jesus está indo embora, e eu vou voltar vivendo em sepulcro, eu vou voltar ser possuído por esses demônios, por essa legião de demônios. Então, quando Jesus está entrando no barco para se retirar, como eles pediram, aquele que for endemoniado vai se aproximar e vai dizer: Senhor, deixa eu ir contigo. Porque ele já estava cansado daquela vida. Ele já estava cansado, ele foi arrancado do meio da sua família. Se aquele homem fosse casado, tivesse filho, os seus filhos, a sua esposa não tinha mais condição de estar, um bem-estar na família, porque aquele homem aquelas legiões possuía ele e fazia do sepulcro a sua casa, e aquele homem não queria mais isso. Se aquele homem, embora não fosse casado, mas permanecesse, imagine a dor de um pai, de uma mãe, dos seus irmãos, quando via o seu irmão passando pela cidade, totalmente possuído, totalmente desfigurado. Imagine a dor, imagine a tristeza de um pai, de uma mãe, de ver essa situação, de ver esse cenário, e de chamar: filho, volta, irmão, volta, e não poder, porque está diante de uma possessão maligna. Isso é terrível, irmãos. Aonde, com toda a crueldade, demônios tentando matar, destruir, colocar num estado mais deplorável possível, tirar do seio da casa, do seio da família. Então, quando Jesus está entrando no barco, os discípulos não estão entrando, porque foram convidados a se retirar daquela região que não era bem-vindo ali, não era uma pessoa grata ali, Quando Jesus estava entrando no barco, Jesus, o homem for endemoniado, vai dizer: deixa eu ir com vocês, porque a dor dele era grande, o medo dele era grande. Imagine voltar tudo de novo. Agora que eu estou sã, agora que eu estou curado, agora que eu estou liberto, imagine eu voltar a ser como era antes. Porque a dor dele era grande, a preocupação dele, o anseio dele era grande. Mas exatamente Jesus vai dizer para ele, ao entrar Jesus no barco, suplicava que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus não vai deixar. Mas Jesus vai deixar uma ordem para aquele homem: vai e volta para a tua casa. Jesus está restituindo a dignidade daquele homem, como um dia o Senhor também restituiu a nossa dignidade, quando nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado, quando nós estávamos presos à prostituição, às drogas, à orgia, a tudo que o mundo, a tudo que os desejos, prazeres, os demônios poderiam nos colocar. Um dia as mãos dele foi forte, nos tirou do lamaçal do pecado, nos libertou, nos transformou, nos deu uma mente perfeita, uma sã consciência para adorá-lo. Mas entenda que Jesus não permitiu ele entrar, porque Jesus tinha um propósito para aquela cidade. Jesus não foi permitido continuar a sua missão, porque aqueles homens ordenaram que ele se retiraram. Não era uma pessoa mais grata, não era uma pessoa bem-vinda. Mas Jesus, ele vai deixar uma semente naquele lugar. Jesus vai dizer: não, você não vai vir com a gente não, mas eu vou deixar você aqui. Volte para sua casa, volte para os teus e anuncia tudo que o Senhor te fez. Ah, querido,
quando o Senhor nos libertou, quando o Senhor nos restaurou, não foi para ficar de braços cruzados, não foi para ser um religioso, não foi simplesmente para fazer aqui, né, um ambiente como esse, para ficarmos num lugar confortável. Não, o Senhor, querido, nos libertou, nos restaurou para um propósito, para que nós possamos anunciar tudo quanto Ele tem feito e faz sobre as nossas vidas. Jesus está deixando aquele homem ali exatamente para anunciar tudo. Jesus está anunciando, deixando aquele homem ali, que foi endemoniado, que muitas pessoas tinham medo dele, que quando as crianças, quem sabe, quando via aquela pessoa descendo a ladeira, saindo do sepulcro, já saía correndo para casa. Preocupação na cidade, preocupação com os homens, preocupação naquela localidade. Porque ainda que prendesse, ainda que colocasse as algemas, prisões, corrente, nada continha detê-lo. Mas agora aquele homem está na cidade, está em sua casa, e está nas esquinas daquelas Decápolis, naquelas regiões, dizendo tudo exatamente o que o Senhor fez. Jesus colocou um missionário ali. Jesus está transformando aquele que for endemoniado. Jesus agora está libertando e nos colocando ele ali como missionário, como evangelista, pregando tudo que o Senhor fizer a ele. Jesus está dizendo: eu vou sair dessa cidade, mas eu vou deixar uma semente. Eu vou deixar alguém aqui para anunciar as boas novas. Ah, querido, nós também fomos libertos, transformados, nós fomos sarados. Não é para o nosso bel prazer, não é para o nosso ego, massagear nosso ego. Não é simplesmente para pegar o microfone, o que Jesus me curou, o que Jesus me libertou, não. É para dizer aonde passarmos o quanto a misericórdia dele nos alcançou, o quanto tudo o que ele fez em nossas vidas. É para anunciar exatamente, querido, o quanto ele nos ama. Eu imagino, irmão, às vezes eu fico imaginando quando ele reúne a sua casa, ele vai reunir a sua família e vai dizer exatamente como o Senhor libertou, a missão que o Senhor deu para ele fazer. Eu imagino a restauração, eu imagino a alegria voltando, a comunhão voltando, eu imagino Deus agindo, movendo, libertando outras pessoas através deste homem. Aquilo que era improvável, aquilo que muito naquela cidade dizendo vai morrer já já, não vai suportar, não vai durar muito tempo. Mas quando Jesus está atravessando o mar em direção a Gadara, Jesus está indo com um propósito. Jesus avistou, como um dia Jesus também mirou na gente. Jesus olhou para a gente: eu vou te salvar, eu vou libertar, eu vou restaurar. Quem sabe a nossa vizinhança fala: vai morrer cedo, vai descer a sepultura cedo, não vai demorar muito. Mas as mãos do Senhor nos alcançou, querido. Os demônios do Senhor nos libertou, a nossa mente restaurou, e hoje nós estamos aqui sarados, libertos, restaurados, para anunciar as boas novas, irmãos. E nós temos essa responsabilidade, querido. Anunciar não é somente com o microfone, mas aonde passarmos, aonde entrarmos, aonde o Senhor permitir chegarmos, é dizer para as pessoas o quanto o Senhor nos amou, o quanto Ele foi bom, o quanto a sua misericórdia nos alcançou. Só que muitas vezes nós estamos com uma prática hoje, deixamos aquela prática de lado, abrimos mão de algumas práticas, alguns princípios, que é de pregar, de falar de Jesus. Porque as pessoas começaram a dizer: não, crente chato, mas as pessoas têm saudade dos crentes chatos, irmãos. Você sabia disso? As pessoas hoje têm saudade dos crentes chatos, porque aonde a conversa dele é de Jesus, aonde ele para, ele só fala Jesus, ele exala Jesus. Querido, é melhor falar de Jesus do que falar de coisas obscenas. É melhor falar de Jesus do que coisas profanas, coisas erradas, fofoca, contenda. Ah, querido, em nome de Jesus, aonde passarmos, nós possamos ser como este homem, liberto, e falar do quanto o amor dele nos alcançou. A gente trazer esse princípio de volta, falar do amor de Jesus, que a gente possa tirar essa ferrugem, que a gente possa arrancar essa capa e voltar para os princípios originais.
Porque essa grande comissão de pregar o evangelho não é só dos evangelistas, não é só do pastor, dos obreiros. Eu não tenho cargo nenhum na igreja, essa missão é de todos nós, irmãos. Todos nós temos essa missão, carregamos essa missão. E Deus colocou essa marca em nossas vidas, de falarmos das suas maravilhas. Querido, Jesus pode ter feito grandes coisas na tua vida, mas se você não tem falado para ninguém o quanto Ele te amou, de tudo aquilo que Ele te proporcionou, você está perdendo tempo, irmãos. Você está deixando de lado a missão que Ele deu para você. Então entenda isso aqui, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti, irmãos. Quantos de nós o Senhor já teve compaixão? Quantos de nós, irmãos? Quem sabe condenado à morte, quem sabe, querido, perdido, quem sabe sem nenhuma expectativa de vida, mas a misericórdia, a compaixão dele nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, celebrando a Ele, adorando a Ele. Mas não fica por aqui não, irmãos. Não fica somente aqui não, isso não quer dizer que eu vou, não, só tenho que pedir oportunidade, não, irmãos. Na fila da loteria, na fila do banco, lá no consultório médico, aonde o Senhor te levar, aonde o Senhor te permitir, começa a falar para as pessoas como Deus teve compaixão de você. Começa a anunciar, queridas, boas novas. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas, querido, que é exatamente isso, parar de sofrer. Quer ouvir uma expectativa, quer ouvir algo, quer ter uma esperança para que possa, ser jogado sobre ela. E nós estamos se omitindo, nós estamos deixando as coisas de lado, porque agora nós estamos nessa vibe agora, né? Não, se a pessoa quer que ela que vai para a igreja, não é isso, irmãos. Você não sabe a luta que é para entrar por essas portas. Parece uma coisa fácil ir para a igreja, sim ou não, irmãos? Pode ser fácil para você, porque você é espiritual. Mas quem não tem força, só Deus sabe, irmão. A pessoa não tem força de se levantar. A pessoa, querido, já viu a pessoa que está afastada? Não tem força. Ela até pensa ir, mas ela não consegue ir. Ela precisa de alguém. Ela precisa exatamente de alguém para abraçar, para cuidar, para falar, irmãos. É por isso que a nossa proposta das nossas RCA é sobre isso. É por isso que eu quero aqui, irmãos, em nome de Jesus, pedir à nossa igreja que possa pensar, olhar com esse ângulo, ainda que você não se torne linda, ainda que você não tenha aptidão para liderar uma RCA, mas tenha aptidão para abrir a sua casa, para que se torne, querida, ali um lugar, um ambiente, para que possa levar os perdidos, para que possa alcançar os afastados, para que possa, querido, ajudar a pessoa. Então entenda isso, ele está dizendo, vai para a tua casa, vai para os teus, ou seja, a primeira igreja vai começar dentro da sua casa, a primeira igreja vai começar dentro do seu lar, a primeira igreja vai começar lá na sua família. Vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia como o Senhor teve compaixão de ti. Antes dele ir para as esquinas, antes dele ir para outra cidade, ele estava anunciando a compaixão de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar. Antes de ir para a esquina, antes de ir para outros lugares, ele estava anunciando para os seus. E eu imagino, que eu fico imaginando assim, como é que aquela família é impactada. Aquela celebração ali, aquele ambiente, aquele momento, é uma alegria, porque aquele que estava condenado à morte, aquele que era possuído por demônio, agora está falando da grandeza daquele que o libertou, daquele que o restaurou, daquele que trouxe para volta a vida a ele, que tirou do sepulcro, que tirou aquele homem da miséria, de comer, de se alimentar de corpos humanos podres, e trouxe de volta, querido, integrou novamente a sociedade. E esse mesmo homem agora está anunciando, aquele que as pessoas corriam, aquele que as pessoas, de repente zombavam, riam, escarneciam, porque tinha essa possessão, essa situação, agora estão parando para ouvir, com um outro olho, com outro ouvido, como o Senhor teve compaixão dele.
Então entenda uma coisa, Deus teve compaixão de ti, irmãos. Então volta para sua casa, fala de Jesus mesmo. Ainda que eles te chamam de chato, mas fala de Jesus, vamos falar de Jesus. O nosso assunto tem que ser Jesus, irmãos. Ainda que a gente para por algum tempo de falar de futebol ou de outras coisas, mas a gente tem que retornar. Mas Jesus é bom, mas Jesus é maravilhoso. Olha nós aqui celebrando, olha nós aqui adorando, olha o que o Senhor está nos proporcionando. Por ainda que a gente fala outras coisas, claro, a gente brinca, a gente fala de futebol, eu brinco com os irmãos aqui, eu brinco aqui às vezes e falo, e aí, teu time não está perdendo, não sei o quê, mas a gente fala, nosso intuito é falar de Jesus. Como nossa equipe hoje foi lá para o sinal, falaram de Jesus, pregaram Jesus, né? Deram lá uma lembrancinha, mas plantaram a semente, jogaram a semente, colocaram ali, né? a igreja na rua, para falar de Jesus, da maravilha de Jesus. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos voltar às práticas, vamos anunciar a nossa vizinhança. Nós não podemos perder, querido, o foco de falar de Jesus, a missão que está sobre nossos ombros. Você pode ter aceitado Jesus ontem, você pode ter sido batizado há pouco tempo, mas já está sobre os seus ombros de falar de Jesus, está sobre os teus ombros de você ganhar sua casa para Jesus. O que passou já era. A experiência que o Senhor te deu, a experiência que o Senhor te proporcionou, é para exatamente você falar das maravilhas de Deus, da grandeza do Senhor, irmãos. A gente está falando de tantas coisas, a gente fala de muitas coisas seculares, a gente fala de tudo, fala da vida dos outros, fala da vida de todo mundo, esquecemos de falar de Jesus. A gente deixamos de falar de Jesus. E olha o que está acontecendo com a nossa sociedade, irmãos. Olha o que está acontecendo com a juventude aí perdida, drogas, vício, prostituição. Olha, irmãos, como é que está acontecendo com as famílias deterioradas, se acabando, lares, né, se sucumbindo. E a gente não estamos vendo os lares se sucumbindo, pessoas, famílias se acabando, e nós estamos se omitindo de falar de Jesus. Mas entenda uma coisa, no versículo 20 vai dizer: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Como as pessoas vão saber que você é crente se você não fala de Jesus? Você fala de futebol, você fala de moda, você fala de tudo, mas não fala de Jesus. As pessoas não têm que conhecer porque a gente coloca um livro preto, uma capa preta debaixo do braço, não. As pessoas têm que nos conhecer, querido, que aonde a gente passa, a gente vai falar de Jesus. Aonde a gente pisar, aonde a gente passar, nós temos que exalar a Cristo, irmãos. Ainda que você não abra a sua boca, mas a sua atitude, a sua pregação, o seu testemunho é de Jesus, é de crente, é de servo, é de uma pessoa diferenciada. Todos aqui se admiravam aquele homem falar, admiravam ele falar de Jesus. Será que as pessoas da sua casa admiram você falar? Ou você está falando só problema? Tem pessoas que só falam, querido, o problema da igreja, só fala que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, o seu líder, a igreja é isso, é aquilo. Irmão, para de falar de problema, para de falar dos defeitos das pessoas, fala da virtude de Jesus para elas. Todos nós aqui, eu falei aqui, todos nós aqui somos falhos, frágeis. Todos nós somos fracos. Todos nós, irmãos, temos nossos defeitos. Sim ou não, irmãos? Se alguém aqui é perfeito, se manifesta agora ou cala-se para sempre. Porque quando você se levantar, Jesus vai te buscar agora. Tem algum perfeito aí, irmãos? Pastor, eu sou perfeito em tudo. Duvido. A própria Bíblia vai dizer: aquele que fala que não mente, irmãos, já está pecando. Ou melhor, aquele que fala que não tem pecado, já está pecando. Eu vou falar: não, eu não tenho pecado, já estou pecando, já estou mentindo. Então veja, irmãos, todos se admiravam. Olha o que Jesus vai proporcionar naquela cidade. Vai deixar um homem que não valia nada, era um improvável, era um possesso, endemoniado, que vivia no sepulcro, que se cortava, que se autodestruía, aqueles demônios, aquela possessão maligna. Mas agora, em sã consciência, as pessoas estão parando nas esquinas, nas cidades, estão se admirando com a sua pregação, estão se admirando com o seu testemunho, estão se admirando pelo seu exemplo de vida. O que nós estamos influenciando, que está à nossa volta, irmão? O que nós estamos? A quem nós estamos influenciando? A quem nós estamos pregando? A quem nós estamos falando de Jesus? Nós estamos sendo omissos.
omissos, porque Deus colocou uma responsabilidade para nós, irmãos. Fala em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Fala exatamente. Se você não pode conhecer a Bíblia, você não pode saber de teologia. Para falar de Jesus não precisa ser teólogo. Para falar de Jesus não precisa saber de teologia, hermenêutica, homilética, né, interpretação do texto. Para falar de Jesus é só abrir a boca, para falar da compaixão dele, do que ele te proporcionou quando você não valia nada, quando ninguém estendia as mãos, ele foi lá, te resgatou, te sarou, te curou, tratou de você. Fale, irmãos. Vamos voltar às práticas antigas. Vamos voltar, querido, a ter a nossa responsabilidade de nós pregarmos tempo e fora de tempo. Vamos fazer que as pessoas que estão à nossa volta se admirem com o nosso testemunho de vida. Não adianta nada você estar aqui. Não adianta nada você, querido, prosperar. Você pode muito se alegrar. Isso é bom, não é pecado nenhum. Mas o que as pessoas vão se admirar não é por aquilo que você possui, mas por aquilo que você é. Você pode crescer tanto e Deus possa crescer, porque uma coisa eu aprendi, querido, que o teu sucesso é meu alívio. Quanto mais você é bem sucedido, mais, querido, eu vou ficar aliviado, porque eu sei que você vai abençoar outras vidas. Deus está te levantando para abençoar também outros. Deus não te levanta para você ser mesquinho. Nós temos irmãos aqui, irmão, que compartilha, que divide um pouco do que tem com as pessoas. E quanto mais ele compartilha, quanto mais ele divide, mais Deus vai acrescentando, mais Deus vai movendo. Às vezes a pessoa bate lá, poxa, não tenho dinheiro do remédio, tem como me emprestar, ou me dar, ou comprar para mim. E a pessoa vai lá, compra, né? Compra com bom agrado e Deus vai abençoando. Deus vai honrando, Deus vai entendendo que Ele está preparado para receber mais, porque está sendo fiel no pouco e sobre o muito Deus vai colocando, irmãos. As pessoas não vão ficar admiradas por aquilo que você tem, as pessoas vão ficar admiradas por aquilo que você é, a sua essência. Você pode crescer, mas a sua essência permanece a mesma, de adorador, daquele que fala, daquele que adora, daquele que celebra, daquele que tem prazer, daquele que tem alegria. Daquele que tem alegria. É essas coisas, esses princípios que nós precisamos. Jesus não está libertando ele, está falando, volta para sua casa, somente não, mas vai lá, volta para sua casa, para os seus, e vai falar da compaixão que o Senhor teve contigo. Jesus nos libertou para a gente ficar simplesmente no encontro como esse aqui, né, se ao nosso bel prazer, se desfilando, ou batendo no peito, olha o que Deus fez comigo. Sim, irmãos, olha o que Deus fez comigo, mas testemunhar a sua compaixão, a sua bondade, o seu amor. Todos ali se admiravam desse homem. Imagina, aquele que era o improvável agora está pregando. Aquele que era o improvável é como Deus salva. Às vezes uma pessoa do tráfico, às vezes a pessoa salva, né, uma pessoa que está totalmente perdida. A sociedade mesmo não vê solução nenhuma, fala só Deus mesmo, só a misericórdia de Deus mesmo. Essa pessoa vai descer à sepultura, não vai demorar muito, mas aí Deus faz algo na vida da pessoa, que as pessoas agora começam a ouvir aquela pessoa de uma forma de admiração. São palavras, e quando ela fala há uma unção, há uma graça, há uma presença. Não é somente pela fala daquele homem ou pelo testemunho, mas por aquele espírito que estava sobre a vida daquele homem. Querido, não acredito que aquele homem estava ali como somente um homem, um mero homem, mas acredito que ele estava cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, querido. Havia uma unção diferente na vida desse homem, que ele está pregando, ele está anunciando, ele está falando como o Senhor teve compaixão dele, mas a unção que estava alcançando as pessoas fazia que todos o admiravam. Todos admiravam. E eu quero te dizer uma coisa, a unção você já tem. A unção já está sobre a tua vida. Você pode achar que não, mas a unção Deus já colocou aí em nome de Jesus, irmãos. Já há uma unção, já há uma graça dentro de você. Pastor, o que falta agora é você fazer. É você fazer exatamente o que esse homem fez. Ele recebe uma mensagem e ele vai executar, ele vai fazer. Ele entendeu que o Senhor não queria que ele fosse com ele. Para alguns que alegam, poderia falar, pô, Jesus poderia ter, né, fazer dele um discípulo. Jesus não fez um discípulo, Jesus fez um missionário. Jesus fez dele um evangelista. A Bíblia não vai fazer mais menção da vida desse homem. Não vai fazer.
Mas eu imagino quantas almas ele foi alcançada. Eu imagino quantas pessoas foram impactadas pelo testemunho, pela pregação desse homem. Eu imagino, em nome de Jesus, eu fico imaginando, conjecturando na minha mente como as pessoas foram alcançadas, libertas, restauradas através da pregação e do testemunho desse homem. O que falta para nós é tomarmos a nossa atitude. O que falta para nós é nós tomarmos a nossa posição. A gente saber que nós temos uma missão. Todos nós aqui temos uma missão. Pastor, mas eu não tenho cargo nenhum. Quem falou que precisa de ser cargo? No querido, cargo não... Desculpe a expressão aqui, cargo não é garantia de nada. Cargo não é garantia de nada. Sim ou não, irmãos? Porque Deus não está procurando pessoas que têm cargo. Deus levanta as pessoas que têm um cargo para ajudar, para trabalhar na igreja. É um grupo que é separado para trabalhar na igreja. Mas o que mais vale é a unção que já está sobre a sua vida. Pode ter pessoa que tem muitos nomenclatura, muitos cargos, né? Mas não faz nada. Tem pessoas que têm cargo na igreja que não conseguem fazer nada. Depois que deu cargo, depois que derramou a unção dela, paralisou ela. Não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais alegria. Mas a pessoa às vezes não tem cargo nenhum, é um servo. Senta no último banco, mas aonde ela passa exala Deus. Aonde ela fala de Jesus. É para homem, é para mulher, é para jovem, é para ancião. Quando tem oportunidade, ela fala de Cristo. Isso alegra a alma, irmãos. O que mais vale para Deus, querido, é a unção que ela carrega e não o cargo que ela carrega. Porque nós estamos presos a muito cargo. Eu não posso ficar preso, não, eu sou pastor da igreja. Antes de ser pastor, eu sou servo. Antes de ser pastor, querido, eu sou servo. Então, querido, eu não posso ficar, não, eu sou pastor da igreja, eu sou pastor, irmão. Hoje eu estou como pastor, amanhã não sei. Mas se ainda que eu não seja pastor, eu vou continuar sendo servo. Vou continuar sendo servo. Então o que vale não é a nomenclatura que eu carrego, mas sim a unção que está sobre mim. E há uma unção em você, irmão. Há uma unção que está gritando aí dentro. Então, em nome de Jesus, permite que essa unção faça valer sobre a sua vida. Jesus não te libertou para você ser o galã, né? Ou a garotinha da igreja, né? Jesus não te abençoou, Jesus não te cobriu dos bens, Jesus não te exaltou na terra para você humilhar a pessoa, para pisar nas pessoas, não. Jesus está te exaltando para um propósito. Jesus faz você prosperar para um propósito. Jesus abre as portas para você para um propósito. A única pessoa que foi alcançada naquela terra foi esse homem. Porque os demais falaram, volta, não, você não é mais grata aqui não, Jesus, volta para onde você veio. Sai daqui. Jesus não vai discutir. Ele vai entrar dentro do barco. Mas a obra que ele foi fazer, ele fez, irmãos. Porque ninguém naquela cidade era capaz de fazer o que Jesus fez por ele. Mas quando Jesus faz, deixa uma semente. E eu quero dizer que você é a semente que Deus está levantando, irmãos. Você é, querido, aquele que vai ser, que é o pregador, o missionário, o pastor. Você é o evangelista, você é a missionária, você é o que for preciso ser. Lá não precisa, lá fora não precisa de nomenclatura, lá só precisa, querido, ser a unção de Deus. Quando as pessoas se levantarem, se manifestarem, irmãos, lá, te dar a oportunidade, querido, quando você bater na porta lá, né? Não se omite, vai lá, bate na porta, eu vim orar por você, eu vim falar de Jesus, irmãos, as pessoas vão te receber, irmãos, mas esse é o problema, essa é a nossa crise, a nossa dor de hoje, nós estamos se omitindo, nós queremos pregar só na igreja, queremos falar de Jesus só num ambiente como esse, não, querido, aqui é só para celebrarmos mesmo, aqui é a reunião dos santos, aonde congregamos, para adorar, para bendizer, para celebrar, para falar aqui, vou pregar para vocês aqui, estou pregando para vocês, para despertar vocês, para estimular vocês, voltar para a sua casa hoje, voltar para o céu, voltar para a sua vizinhança, no lugar do seu trabalho, na sua faculdade, falar de Jesus. Ainda que as pessoas lá se levantem, ainda que as pessoas não, né, o sistema hoje está dessa forma, mas existem pessoas que estão sofrendo, precisando de pessoa, precisando de que alguém bate lá. Eu não vou bater lá porque eu não sou obreiro. Eu não sou pastor, não sou evangelista, não sou missionário, mas se tem a unção de Deus aí, bate lá, irmãos. Se tem a unção de Deus aí, bate lá. Eu lembro que uma situação uma vez, nós fomos orar numa casa de vizinha, numa vizinha nossa lá. Mas só que chamaram a
a missionária, a famosa missionária, uma missionária, era, Deus usa. E só falaram assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não era pastor ainda, eu era diácono. Ou eu era obreiro ainda, eu acho que era obreiro. E eu fui lá, irmão, só como convidado. Mas aquela tarde Deus não usou a missionária. Deus usou seu servo. Deus usou humilde. E a cara feia ficou, irmão. Então entenda isso, irmão, não é uma nomenclatura, é a unção que nós carregamos. Nós não somos conhecidos por Cristo pelos dons, os talentos que nós temos. Nós somos conhecidos por Cristo pelo fruto que nós produzimos. E qual é o fruto que você está gerando? Qual é o fruto que você está dando, irmãos? Para quê, irmãos? Para que uma árvore inútil? Porque Jesus, uma certa vez, ele vai procurar um fruto na figueira. Ele está com fome, vai olhar, não vai achar fruto nenhum e vai dizer, eu te amaldiçoo. No outro dia aquela árvore estava seca. Estava seca. Porque a Bíblia diz que o Senhor conhece a árvore pelo seu fruto. Fruto. E se Jesus olhar para dentro de você hoje, será que tem fruto aí, irmãos? Um silêncio, né? Será que tem fruto aí? Será que está gerando fruto? Né? Será? Alguns aqui podem estar gerando, já começou aquela florzinha a nascer, opa, vai vir fruto aí. Mas cuidado com as raposinhas. Como diz lá em Cantares de Salomão, cuidado com as raposinhas para que não roa o seu vinhedo e não venha ter o seu fruto. Cuidado com as raposinhas, cuidado com aquilo que fala para o teu ouvido, cuidado com aquilo que sopra, cuidado com as fofocas, cuidado com aquilo que com as pessoas vai falando, vai roendo. Porque as raposinhas faziam, ficava roendo ali a raiz, começava a morder, começava a roer e enfraquecer a raiz, e aquelas não vingavam o fruto. Então Salomão fala sobre isso, né? Vamos apanhar as raposas e raposinhas para que o nosso vinhedo estão em flores, né? Estava em flores para que os frutos possam dar. Então, querido, em nome de Jesus, que você possa ser uma árvore frutífera, nossa igreja seja uma igreja frutífera. Nós não seremos omissos ao nosso chamado, nós não seremos omissos ao chamado, à unção que Deus depositou em nossas vidas. Sempre tenho falado aqui há algum tempo, Deus já depositou dentro de você algo, pode ser que ainda não se manifestou, mas há de se manifestar por esses dias. Você vai falar, você vai pregar, Deus vai te usar, querido, Deus vai te levar em lugares. Não é um missionário, não é um pastor, não é um fulano de tal, é você, humilde servo dele, que Deus vai usar para libertar, para curar, para sarar. Você será um instrumento de Deus, você será uma ferramenta de Deus, você será, querido, aquele instrumento de Deus. E para finalizar aqui, irmãos, que quando Saul estava com aquele espírito de perturbação, aquele espírito vinha, perturbava Saul. As pessoas, os homens começaram a falar no palácio, vamos achar alguém para tocar harpa, para acalmar Saul. Só que Davi está lá no pasto. Davi, ele não faz parte, como seus irmãos, do exército. Não tem ninguém por Davi. Não tem ninguém que vai gritar ou que vai soprar o nome de Davi. Mas sempre tem alguém que está olhando para nós, irmãos. Sempre tem alguém, pessoa que está nos admirando, nos olhando. E por Davi está lá tocando harpa, né, um tocador de harpa. E quando, né, Samuel derramou aquele óleo sobre a cabeça dele, o Espírito de Deus já era valente. Já havia uma graça e uma unção na vida de Davi, mas quando Samuel derramou aquela unção, o Espírito se apoderou de Davi. E agora Saul está perturbado. Saul e os homens estão falando, vamos arrumar um arpista, vamos arrumar uma pessoa para tocar, para acalmar. Escuta, irmãos. E alguém vai dizer, eu tenho um. Quem você tem? Davi, filho de Jessé. Toca muito bem a harpa. Os homens estão soprando lá no palácio. Davi está cuidando de ovelha no pasto, fedendo a pasto. Mas o nome dele está sendo soprado lá no palácio. Tem Davi. Tem um menino lá, filho de Jessé, que cuida das ovelhas. Ele toca a harpa muito bem, como ninguém. E quando mandaram chamar Davi, querido, Davi vai se apresentar no palácio, pega a harpa. Quando Saul está atormentado, o espírito vem, possessivo vem, Davi começa a liberar umas notas musicais, querido. A graça de Deus vem, querido, sobre a vida de Saul.
É dessa forma, irmãos, não sei se você entendeu, mas é desse jeito que Deus vai soprar o teu nome na sua casa, na sua vizinhança, na sua faculdade, no seu local de trabalho. Tem um ali, tem uma irmã ali, ela é séria, é cheia de Deus. Quando eu estou perto dela, ela exala Deus. Vão bater na tua porta lá em nome de Jesus. Os teus vizinhos vão bater na tua porta. Vamos lá em casa lá. Não vai dar tempo de você chamar o obreiro, de você chamar o pastor. É você mesmo. É essa unção que está aí dentro que vai ser liberada, irmão. Volta para sua casa, volta para os teus e fala como o Senhor teve compaixão de ti. E Ele começa a falar e as pessoas estão se admirando. A tua vizinhança vai começar a te admirar, porque a tua postura vai ser outra. Você vai anunciar as boas novas. Como diz no livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre ti, está sobre mim, está sobre você, querido. Quero terminar aqui. Deus trouxe essa lembrança agora. Deixa eu achar aqui rapidinho. Coloca aí para mim, viu, Gabriel. Vê se é Isaías 60 ou 61. 61, versículo 1. Terminamos aqui. Fique de pé. Fique de pé. Vê o versículo 2 para mim rapidinho. Isso, 3. Isso, vamos lá. Volta no... Vamos lá, irmão, no 3. Isso aqui é para nós. Exatamente isso aqui para nós. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Não, calma aí, irmão. Só está falando o pessoal aqui da frente, da galeria, eu não estou ouvindo. Vamos lá? 1, 2, 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Por quê? Apregoar está sobre a tua vida? Quando Jesus vai falar sobre isso, na sinagoga. Jesus exatamente vai dizer assim: hoje se cumpre essa profecia. Aquilo vai causar um alvoroço, mas eu quero declarar que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, irmãos. Às vezes a gente fica pedindo tanta unção, Senhor me dá unção, Senhor me dá unção, Senhor me batiza, me dá fogo. Para quê, irmãos? Para vaidade. Para que fogo, para que unção? Mas já está aí sobre a tua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, já está sobre você, irmãos. Tem algo que já foi liberado dentro de você. Falta só você exercer aquilo que já está dentro de você. Só falta você, em nome de Jesus, cultivar isso dentro de você. Já está dentro de você, irmãos, em nome de Jesus. Pode ser o crente mais novo, mas já foi liberado uma unção para pregar e anunciar o ano aceitável do Senhor, irmãos. Nós não vamos mais se omitir. Nós não vamos mais se omitir. Não adianta vir com essa desculpa, falar: não, eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Não, você carrega uma unção. Você não pode ter um título, mas tem uma unção sobre a tua vida. Você não precisa correr atrás de uma pessoa que tem um cargo eclesiástico, uma nomenclatura. Você só basta exercer aquilo que o Senhor já colocou sobre a tua vida. Nós estamos vivendo um tempo que menos importa, irmãos, é a nomenclatura que nós carregamos, mas sim a unção que está sobre nossas vidas. O que menos importa é o título que temos, mas sim a unção. É o que mais importa. E eu quero que você creia nisso. As pessoas vão se admirar através da sua pregação.
Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser um grande conhecedor da Escritura. Querido, você só vai falar do amor de Jesus, já é o suficiente. Mas quando falar, mas fala com alegria. Fala, vive aquilo que você vai pregar em nome de Jesus. Não tente pregar para ninguém, falar para ninguém aquilo que você não vive, mas vive e fale daquilo que você prega, daquilo que você vive, na verdade. Pregue aquilo que você vive. E permita-se, querido, que Deus te use. Não vai ser peso nenhum para mim, vai ser um alívio, irmãos. Porque o pastor vai falar o que vai pensar, irmão. Eu vou te aplaudir, eu vou te abraçar, porque você está me ajudando, irmãos. Quando você pregar, pastor, eu fiz o apelo lá, a pessoa aceitou a Jesus. Eu lembro uma vez que eu falei, pastor, lá atrás, muito tempo, eu falei, pastor, meu pai e minha tia aceitaram a Jesus, fiz o apelo. Eles eram para ter aceitado Jesus dentro da igreja. Era assim que eu ouvia. Mas entenda uma coisa, se as pessoas falavam assim para mim, pastor, eu fiz o apelo, meu pai aceitou Jesus, o meu filho aceitou Jesus, eu vou glorificar a Deus contigo. Nós vamos chorar, nós vamos festejar, nós vamos celebrar, porque aquele que estava perdido, o Senhor achou, aquele que estava morto, o Senhor tornou da vida. Não tem essa vaidade não, irmãos, que Deus só vai me usar, que Deus só usa o pastor. Não tem essa vaidade não. Deus vai te usar muito mais ainda. Deus vai te usar muito mais ainda. Deus vai te usar, vai te levar em lugares grandes. Eu não vou ficar, querido, eu não vou ficar com bico, não vou ficar te perseguindo e vou falar, vai mesmo, filho, vai, permita Deus te usar, continue. Essa será a minha palavra para você, irmãos. Eu vou ficar triste se você continuar se omitindo. Eu vou ficar decepcionado se você continuar, querido, abrindo mão daquilo que o Senhor está te entregando. Isso é forte, né? Mas vai para sua casa, volta para os seus, volta para aqueles que estão na sua volta e fala do quanto o Senhor teve compaixão de você. Que Deus te abençoe. Que a unção que está dentro da sua vida, ela possa te fazer, querido, em nome de Jesus, um grande missionário nessa terra. Ela pode te levar para lugares ainda tão altos. Que a unção de Deus já foi liberada sobre a tua vida, possa fazer os teus pés como o da corça. Pastor, por que da corça? Porque já viu? Em Israel, a maioria daqueles montes, aquelas montanhas estão sempre cheias de pedras. Para ela chegar lá no topo, lá em cima, ela vai pulando, a corça pula de uma pedra para outra, de um obstáculo para o outro, até chegar lá em cima. Querido, não vai ter obstáculo que vai te parar. Não vai ter palavra contrária que vai te paralisar. Você vai pular com os pés da corça. Tu vai pular de um obstáculo para o outro, de um obstáculo para o outro, até chegar onde Deus determinou você chegar. E você vai proclamar, querido, aos sedentos, aos quebrantados, aos necessitados, a palavra do reino. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Nós queremos celebrar nesta noite, porque Deus está nos levantando como missionários. Deus está nos levantando aqui com a responsabilidade de anunciarmos para os nossos, para os que estão à nossa volta e para aqueles que estão fora. Nós vamos anunciar e vão se admirar com a palavra que vai sair da sua boca.